Fala galera, tudo bom? Eu sou Rafael Rio Torto e essa aqui é a aula 9 sobre boas práticas, principais fórmulas e recursos dessa ferramenta fantástica que é o Microsoft Excel. Nessa aula eu vou abordar três principais tópicos. Vou falar de cálculo 3D, cálculos em três dimensões. A gente imaginar aí que a gente pode calcular não só na nossa planilha com a matriz de linhas e colunas, mas com múltiplas dimensões de planilhas. Vou falar isso aí de uma forma bem simples e dinâmica para vocês. Vou falar de funções texto, que possibilita a gente tratar informações, tratar os dados, né, e gerar informações de forma muito prática. No exemplo aqui, como você descobrir de forma dinâmica o nome daquela planilha. Isso aqui vai ser muito útil para o outro tópico também que eu vou falar, endereçando algumas perguntas aqui da planilha, que é como você realizar pesquisas em múltiplas planilhas. Então a função texto vai ser útil para a gente nesse sentido também. Vou falar de hiperlink, como navegar entre as planilhas, como criar hiperlinks internos para facilitar aí a dinâmica, a sua interação aí com a planilha. Isso é muito útil quando você tem um modelo com muitas planilhas, tá? Antes de mais nada, se você já assistiu às aulas anteriores, está curtindo esse conteúdo, deixa seu like, se inscreva aí no canal para você receber bem rápido, sempre que tiver conteúdo novo. E deixe seu comentário com sugestões, dúvidas, que eu procuro aí endereçar as dúvidas de vocês nas aulas que eu estou produzindo aí semanalmente. Bom, galera, então vamos para a aula. E no final dessa aula tem um bônus especial que eu nem listei aqui, que é Power Query. Na aula passada eu já falei um pouquinho, de forma muito simples. Aqui eu vou falar um pouco mais dessa função, desse recurso que facilita muito. Então eu vou explicar para vocês o jeito, não um jeito difícil, mas o jeito que até Excel 2016 eu vinha fazendo e hoje como eu faço. Tá? É importante a gente entender essa dinâmica, que é bastante fórmula, para você entender a lógica, e depois com Power Query vai ficar muito mais simples aí fazer uma série de tratamentos de dados, tá bom? Então vamos para a aula, vou endereçar essas 5 perguntas aqui. A primeira delas, qual é a melhor forma para criar cálculos que envolvam múltiplas abas de uma mesma planilha? A gente chama aqui de cálculos 3D, né, em 3 dimensões. E aí eu vou, só para ilustrar aqui o que eu estou falando, basicamente é o seguinte: a gente fala numa planilha, quando a gente fala que é isso aqui, a gente está falando em 2 dimensões, né, uma matriz com 2 dimensões, as linhas, né, numeradas, e as colunas, né, com as letras do alfabeto. Quando eu falo em cálculo em 3 dimensões, essa figura aqui à direita ilustra. Então eu estou falando das linhas e colunas e um cubo, assim, como se as planilhas, as abas, fossem as outras dimensões dessa matriz. Então, eu vou mostrar como realizar esses cálculos aí em 3 dimensões, que são importantes para uma série de coisas. Assim, eu vejo dá uma dinâmica muito maior para realizar cálculos, mas cabe aí algumas ressalvas, como a importância, né, para que você realize os cálculos em 3 dimensões de forma correta. É necessário que as planilhas estejam alinhadas, as planilhas dessa seleção estejam alinhadas, ou seja, tem o mesmo layout, e tanto em cabeçalho de dados, de colunas e linhas. O que eu quero dizer com isso? Vou ilustrar aqui. Eu tenho aqui uma aba com minhas vendas do Rio de Janeiro. Então eu tenho aqui meus meses, de janeiro de 2019 até junho de 2020, e as colunas, né? Isso aqui é o total de vendas, aqui a receita por, por vendedor. Então eu tenho o meu total aqui por vendedor em cada uma dessas linhas. Então eu tenho junho aqui, aqui eu tenho minhas vendas em São Paulo, repara, ó, eu tenho janeiro e junho na mesma dimensão, na mesma posição de referência. Então, se a minha célula K7, né, janeiro de 2019, ela é janeiro de 2019 em todas as minhas abas aqui de vendas. E aí isso aí vai facilitar, né? Na verdade, facilita, porque de outra forma a gente teria que realizar fórmulas mais complexas. Então, para esse modelo de dados aí que eu estou trazendo de exemplo, para esse cálculo 3D, para essas funções
em 3 dimensões, a gente precisa que as planilhas estejam alinhadas, tá? A segunda pergunta, que tipos de cálculo podemos fazer em 3 dimensões, né? Linha, coluna, planilha, tem diversos cálculos aí, eu vou apresentar alguns, os mais básicos, e deixei o link aqui para um artigo da Microsoft sobre o assunto. O artigo também não engloba todas as funções, mas já é também um caminho e a partir daí a gente vai testando, né? Uma vez entendendo a lógica de como funciona, o Excel aí permite, a gente testa em várias funções. Bom, é possível pesquisar dados em múltiplas planilhas? Sim, eu vou mostrar como realizar pesquisa de dados em múltiplas planilhas. Para isso a gente tem que formar um endereço de forma dinâmica. E aí eu vou colocar aqui algumas, duas funções aí que eu não expliquei ainda nas aulas, que é o indireto e endereço, com a função corresp aí que já está aí bem explicada aí nas aulas anteriores. Existe alguma forma de escrever em várias planilhas ao mesmo tempo? Sim, e eu mostro como, aqui está o detalhe de como, enfim, fazer isso. Basicamente é o seguinte, já explicando aqui como que a gente escreve em várias planilhas ao mesmo tempo. Eu selecionei aqui, ó, vendas RJ, vou escrever aqui, ó, vendas SP, então vou escrever aqui, ó, selecionei aqui as 4 planilhas, né, 4 abas, e vou escrever aqui, ó, vou escrever o nome, Rafael, pá, dei Enter. Veja só que eu escrevi em todas as planilhas ao mesmo tempo. Elas têm dados aqui diferentes, mas todas elas têm Rafael. Se eu escrever aqui, ó, Marcelo, tá? Deixa eu esse barra aqui também. Veja que eu escrevi em todas elas, né? Se eu vier aqui mudar a cor desse cabeçalho, vai acontecer isso em todas as planilhas também. Tá bom? Ó, tá? Se por acaso eu tiver com as planilhas selecionadas, eu quiser desselecionar uma delas só, então selecionei aqui, ó, tirei aqui, ó, com Ctrl, desselecionei, só tá Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então eu vou escrever aqui, ó, Lucas. Aí escrevi Lucas. Em São Paulo, se eu clicar, ó, não tem Lucas. Em Minas Gerais não tem Lucas. Aqui no Espírito Santo, Lucas. Aqui no Rio, Lucas, tá? Então vou dar um Ctrl Z aqui. Minhas planilhas estão limpas. Voltar aqui para minhas perguntas. E qual é a melhor forma de navegar pelas planilhas? Eu vou mostrar aqui 3 formas, né? Já falei já o do Ctrl Page Down, né? Então você consegue Ctrl aqui, ou com o Ctrl Page Down você vai navegando aqui entre as planilhas, né? Para a direita, Page Down, para a esquerda, Page Up, né? Page Down, Page Up. Ou então você pode também vir aqui, ó, no canto direito, aqui, ó, já aperto aqui, ó. Se eu venho aqui no canto direito aqui, nas minhas setinhas de navegação das abas, clique com o botão esquerdo do mouse e role para a última planilha. Ou clique com o botão direito do mouse e consulte todas as planilhas. Então, ó, se eu clicar com o botão direito, consulto todas as planilhas. Até deixa eu tirar aqui o Ctrl aqui. É isso, tá? Clico com o botão direito e já vejo todas as planilhas, tá? Se eu aperto o Ctrl aqui, não acontece nada, tá? E os hiperlinks, criar hiperlinks internos. Eu vou mostrar também como fazer esses hiperlinks. Aliás, vamos fazer agora já o hiperlinks. Então vamos colocar aqui, ó, hiperlinks. Então como que a gente constrói os hiperlinks? É muito fácil. Tem um atalho aqui, Ctrl K. O Ctrl K, inserir hiperlinks. Ou então você vem aqui em cima, ó, inserir. Onde é que está o hiperlink aqui? Acho que não é inserir. Deixa eu ver aqui, ó. Página. Tá, inserir. Não. Com o botão direito aqui você consegue, tá? Links. Aí você vem aqui, ó, link. Eu não sei onde é que tá agora ali em cima. Então você entra aqui, ó, colocar neste documento. Então você vai criar um hiperlink. Aqui você coloca o texto para esse hiperlink. Então eu vou colocar aqui que esse hiperlink, aqui eu tenho referência das células, tá? Aqui, ó. Posso também fazer um hiperlink para algum nome que eu defini ali nas fórmulas, mas como eu não defini nome nenhum, por enquanto só apareceu aqui minha célula. Então eu quero aqui, ó, vendas RJ. Eu vou selecionar lá minha célula L4, que eu já sei que é a minha primeira célula lá da vendas. Vou colocar aqui, ó, vendas RJ. Tá? Apertei Enter, agora eu clico aqui, ó, ele vai lá para minha vendas RJ. Tá? Já fui aqui para minha célula L4. Tá bom? Se eu
Vem aqui, ó, Ctrl K, seleciono a célula, vou selecionar agora São Paulo, L4, tá? Ele automaticamente cria aqui, se eu desse Enter, ele vai colocar aqui L4. Posso clicar com o botão direito, editar hiperlink, eu não quero esse nome, só quero só Venda São Paulo, tá? Então tirei aqui, ó, Vendas São Paulo, pá, beleza? Agora, deixa eu colocar aqui, ó, Vendas ES. Então vou vir aqui, Vendas ES, Ctrl K, ele já viu aqui meu nome, ó, L4, Vendas ES, já direcionei ali, agora já, se eu clicar aqui, ó, Vendas ES, ele já vai lá para o Espírito Santo. Então o último que falta é Vendas MG. Vendas MG, Minas Gerais, Ctrl K, Minas Gerais, tá? Vou botar L4 aqui de novo. Tá? Então meus links aqui estão funcionando, então automaticamente eu já coloco aqui direciono aqui para minha célula. Agora é o seguinte, o que eu quero aqui? Eu vou copiar esse cabeçalho aqui, vou copiar isso aqui para cá, coloquei aqui, ó, mês, ano, eu vou botar aqui, ó, receita bruta, aí cifrão, tá? Eu quero o seguinte, isso aqui não diz nada para mim, né? Mas eu tenho aqui os meses do ano, né? E eu quero a receita bruta consolidada de todos as regiões aqui. Então, como eu faço isso? Eu venho aqui, como é normal a gente vê aí diversas planilhas, as pessoas fazem dessa forma. Tá? Então, vem cá, vem vendas aqui, já direciona para cá, mais, vai na outra planilha lá, ó, bota aqui, mais, tá? Mais, tá? Pá, selecionou, pronto. Isso aqui é uma forma de fazer, né? E aí o que acontece? Se a gente cria uma nova planilha aqui dentro, a gente tem que ir lá dentro da fórmula, mais, e botar lá o mais dentro da fórmula. Isso funciona, mas é uma margem de erro enorme. Eu já vi diversos erros assim. Ih, cara, a soma tá errada porque não incluiu o link da planilha tal. Entrou a venda do Rio Grande do Sul e não... Pô, e não esqueceu de colocar na fórmula. Qual é a forma da gente resolver isso? É através da fórmula 3D, né? Da função 3D. Então, o que é uma função 3D? Então, basicamente é soma. Eu crio aqui minha soma. E aí eu venho aqui na minha célula de vendas, na minha planilha de vendas, seleciono essa planilha aqui, só que ao invés de eu selecionar um intervalo que eu quero, eu seguro o Shift aqui e vou até a minha última planilha de referência, ou se eu quiser selecionar uma eu faço com Ctrl, né? Mas vou fazer com Shift aqui, ó. Venho aqui, selecionei. Repara que minha soma aqui de vendas, ela veio, ó, vendas RJ até vendas MG e um exclamação. Então, como é que sempre que os nomes das abas, né, tiverem um espaço entre eles, vai vir com esse apóstrofo aqui simples na frente, tá? Começa e termina antes do exclamação com apóstrofo. Quando não tem esse apóstrofo. Mas, enfim, se você colocar o apóstrofo, não vai fazer diferença nenhuma. Então, mas isso aqui já foi automático, o Excel já colocou pra gente. Depois do exclamação, o que eu faço? Eu vou lá e coloco a referência que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, deixa eu até tirar isso aqui, ó. Só quero... ele já fez ali porque eu apertei alguma coisa, mas... Tá, vou deixar isso aqui, vou apagar daqui para trás, para vocês verem aqui. Tá, então, vendas RJ, L7. Fechei parênteses. O que aconteceu? Ele foi lá e colocou aqui as minhas vendas daquele intervalo. Tá, vamos supor que eu tenha... vou criar aqui mais uma referência aqui, ó. Vou colocar aqui, copiei aqui, coloquei aqui vendas RS, tá? Vendas RS. O que vai acontecer lá com a minha fórmula? Olha só, essa fórmula aqui que está dinâmica, ela está pegando do Rio de Janeiro até vendas MG. Ela atualizou, enquanto minha outra eu teria que vir aqui, né, no meio da fórmula ou no final, tanto faz, só para manter a ordem aqui, vir e colocar aqui o RS para ele retornar o valor igual. Então ficou dinâmico, né, dessa forma, né? Vou voltar aqui. Deixa eu voltar, acho que não volta. Tá? Tem que excluir na mão aqui porque não dá Ctrl Z.
quando eu incluo uma nova intervalo. Tá? Então, é a melhor forma da gente escrever isso aqui. Vou voltar aqui, vou escrever ela de novo. Soma, vendas RJ, intervalo venda MG. Pá, selecionei. Ela já fez o meu intervalo aqui. E ponto. Poderia também fazer assim, ó. Poderia dar um intervalo ao invés de uma referência única. Ó, selecionar um individualmente, ó. Ctrl e nem vai, ó. Tem que apertar o Shift mesmo. Fiz o intervalo e quero esse intervalo aqui, ó. M7 ao 7. Vou apagar isso aqui. Tá? Então, depois disso, eu quero esse intervalo. Tá? Pronto. Esse intervalo é dinâmico, então se eu arrastar para baixo, ele vai calcular para todos os meses. Então, olha a mágica aí, tá vendo? L7, L8, mesma coisa aqui, ó. M7, M8, M9, faz o intervalo, que é a mesma coisa, né? Bom. Essa é uma forma de você... Então, tá vendo aqui que... Opa! Eu estou somando os intervalos de venda por vendedor e aqui já o total. Como é que a gente faz para escrever, então, diversas planilhas? Já mostrei. O que eu posso fazer aqui? Ó? Veja que isso aqui não está com fórmula, né? Eu sei que isso aqui é minha soma, mas não está com fórmula. Mas eu quero colocar fórmula em todas as planilhas. Então, eu vou selecionar todas elas aqui. Vou vir aqui na minha... Estou com elas selecionadas, veja, estão todas de branco aqui. Venho aqui, vou colocar aqui a fórmula soma esse intervalo aqui, ó. Pronto, somou esse intervalo, arrastei para baixo, pronto. Voltei aqui para minha planilha sumário e as minhas planilhas todas estão com a fórmula agora aqui, ó, tá? Vendo? Todas elas com a fórmula, tá? Bom, que mais? Então, posso fazer dessa forma, expliquei os dois tipos de intervalos aqui, tá ótimo. O que eu vou fazer agora aqui? Eu quero, né, lembrando o seguinte, se eu crio, como eu dei o exemplo, né, vou criar aqui vou copiar essa para esse intervalo aqui, né? Então, no meu sumário, a minha fórmula, ela é vendas Rio de Janeiro até vendas Minas Gerais, né? Se eu incluo uma dentro aqui, ele automaticamente atualiza, né? Mas se eu coloco ela do lado de fora aqui, ó, se eu coloco ela do lado de fora, ela está fora do meu intervalo até MG, tá? Eu teria que vir aqui, ó, deixa eu renomear aqui para RS de novo, para ilustrar, ó. Essas aqui estão dentro do meu intervalo, essa RS está fora. Eu teria que vir aqui, ó, colocar aqui o RS, para que essa fórmula pegasse lá a minha célula RS. Depois eu posso excluir ela, eu excluí permanentemente, excluí, pronto. Ele automaticamente colocou meu intervalo para MG, pegou o anterior. Então, quando você incluir uma nova planilha, né, dentro desse intervalo, tenha em mente que você tem que incluir, para que essa fórmula 3D funcione, eles têm que estar dentro do intervalo de abas ali também. Então, isso é importante você observar, se atentar para essa questão. Como é que eu faço para listar, então, aqui agora, vou fazer uma outra fórmula aqui. Vamos supor que eu tenha, dezenas de planilhas nessa pasta de trabalho. E eu quero listar todas essas planilhas para eu criar um intervalo dinâmico aqui. Então, eu quero saber, aqui no caso, eu quero saber vendedor. Então, deixa eu copiar aqui meu cabeçalho aqui de vendas RJ. Eu quero saber, ó. Vou copiar isso aqui, sumário. Vou copiar aqui para cá. Eu quero saber mês e ano, já tenho aqui, né? Mês e ano. Meu total. Deixa eu copiar aqui só o cabeça, só para vir um formato de número já. Tá? Eu quero saber o total de vendas. Rafael, Marcelo, Lucas, eu quero saber por região aqui, ó. Região, né? Então, minha região vai ser o nome da minha aba. Então, eu vou colocar aqui vendas RJ, tá? Vou colocar aqui amarelinho, vendas RJ.
vendas RJ, eu quero saber as minhas vendas do Rio de Janeiro, o total de vendas em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, tá? Como é que eu faço isso? Tá? Agora eu vou explicar a fórmula endereço. Então eu tenho que formar um endereço. Por quê? Eu vou pesquisar essa minha informação nas minhas diferentes abas, né? Quando eu quiser a venda Rio de Janeiro, ele vai pesquisar na aba venda Rio de Janeiro, vai pesquisar ali de acordo com o mês que eu estou indicando. Mês e o vendedor. Se eu quiser a venda São Paulo, vai pesquisar na São Paulo. Então, de acordo com o que eu defini aqui para ele, ele vai modificar aqui a minha pesquisa. Então, como faço isso? Então, vem aqui, ó. Vou explicar aqui do lado como é que eu formo o endereço da célula. Então, basicamente, o que eu vou querer aqui, né, no total? Eu vou querer isso aqui, ó. Total vendas vai ser isso aqui. Então, repara, ó. Total vendas, a minha referência, ela é o nome da minha planilha, tá? Aqui, de novo aqui, ó, tá vendo? Os apóstrofos aqui individuais aqui. E a minha referência de célula, L7. Então, eu tenho que dizer para ele que, ó, o total de janeiro está na célula L7. Como é que a gente faz isso? A gente tem essa fórmula aqui, chamada endereço. Endereço. Opa. Endereço. O que essa fórmula de endereço faz? Ela forma esse endereço. Então, ela pede o número da linha. Então, sei lá, a linha 7. A coluna eu não lembro aqui mais qual é a coluna, mas pode fazer assim, ó, col vai ser essa aqui, col L, coluna L, tá? Coluna L, deixa eu fechar aqui. Você viu ali, ó, ele já pegou a coluna L, L7, na verdade. Por que ele deu aqui L7? L7. Pronto. Formou L7 aqui, o meu endereço. Que outros argumentos tem aqui? Então, ele vai dizer se quer ponto e vírgula. Se ele quer absoluto, qual o tipo de referência, né? Referência fixa, né? Absoluta, ou mista, né? Linha absoluta, coluna relativa, linha relativa, coluna absoluta, ou relativa. Eu vou colocar aqui relativo, 4. Tá? O estilo que ele quer, então, por padrão, o estilo que eu estou utilizando é coluna em letra e linha em número, mas tem o estilo linha e coluna com número, em que ele coloca L e o número da linha, C e o número da coluna. Então, a gente poderia dar esse argumento aqui para ele retornar esse tipo de estilo, mas não quero, vou manter 1. Se eu preencher nada, ele vai opcional, então ele, por padrão 1. Texto planilha é o título aqui dessa planilha. Então, se eu quero vendas RJ, eu vou colocar aqui, ó, vendas RJ. Então, ele fez ali, ó, o meu endereço, vendas RJ L7, que é exatamente o que está aqui, ó. Se eu copiar aqui esse endereço, sem igual para o lado, vai ver aqui exatamente esse endereço. E agora, como é que a gente faz para eu mostrar para o Excel? Olha, não quero o endereço, eu quero o que está dentro da célula vendas RJL7. Então, a gente já montou o endereço dinâmico aqui. Agora eu vou falar para ele o seguinte: eu quero que você direcione indireto para o meu texto. Esse indireto, o argumento que ele pede é uma referência de texto. Eu poderia escrever essa referência, fazer diversas formas para escrever isso, mas estou ensinando aqui o endereço. E ele foi lá e me direcionou para o conteúdo daquela planilha. Veja só que eu tenho exatamente o que eu dei de referência para ele aqui, tá bom? Então, essa é a forma indireto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero o seguinte, qual é a linha correspondente ao meu mês de janeiro. Eu sei que essas planilhas são sempre iguais, então eu vou dizer para ele aqui, para ele procurar na linha KK, correspondência exata. Pronto, ele vai dizer, o meu janeiro está na minha linha 7, fevereiro, março e assim por diante. Vou colocar aqui de verde. Tá? Então aqui a correspondência linha. Eu estou colocando aqui só para ficar mais claro para vocês, mas depois a gente pode botar isso aqui dentro da própria fórmula
de address, de endereço, que é essa aqui. Então, vou formar aqui a fórmula de novo. Então, indireto em endereço, já vou colocar aqui o endereço dentro da fórmula indireto, a gente não precisar ficar repetindo. Endereço, o número da linha vai ser essa aqui, vou fixar. O número da coluna vai ser a coluna total aqui, tá? Vou fixar a coluna total só na linha, tá? Vou fechar aqui. Ele deu 0. Por quê? Porque eu não disse para ele qual é a planilha que ele está. Então, ele está pesquisando esse endereço aqui, ó. Repara, se eu apertar o F9 aqui dentro, ó, ele vai dar o L7. O L7 ele vai retornar isso aqui. O L7 está vazio. Aqui nessa planilha, o L7 é essa célula aqui, está vazia. Então, ele está retornando exatamente aquilo. Mas eu quero que ele retorne numa outra planilha. Então, eu dei o número da coluna aqui, dei o número da coluna. Eu não preciso preencher isso aqui, porque eu quero um absoluto, tanto faz, eu estou formando, não estou arrastando para baixo depois. Estilo também não importa, eu quero o default mesmo, o padrão dele. Texto planilha, eu vou criar essa planilha aqui. Então, apertei F4 para fixar e... Tá, ele só deu isso aqui porque eu tinha posto parênteses no lugar errado, mas aqui, ó, direto, tá, certinho parênteses ali. Tá bom? E agora eu faço o seguinte, ó, arrasto para baixo e ele vai me retornar as vendas do Rio de Janeiro total. Se eu arrastar para o lado, como eu deixei as minhas colunas ali de forma relativa, né? Então essa coluna aqui vai ter andado para o lado aqui, vai ser a P, vai ser a M6. Então M6, ó, M6, depois N6, O6. Tá bom? Então fiz aqui a minha referência. Então, estou trazendo aqui as minhas vendas por vendedor, por cliente, tá? E agora eu posso transformar, colocar o nosso Corresp aqui dentro, né? Posso vir aqui, só selecionar essa fórmula aqui, Corresp, vir aqui no argumento de linha, aqui dentro do endereço, colocar o Corresp aqui para dentro, tá? Pronto. Deu erro aqui porque eu não tinha fixado aqui a minha referência de mês. Fixei aqui, ó, só a coluna do mês. Pronto. Agora funcionou a mesma fórmula aqui para tudo. Maravilha. Posso vir aqui apagar. Tá? Bom, beleza. Agora é o seguinte, eu quero que ele me liste aqui todos os meses, todas as vendas aqui. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar todos o meu intervalo de planilhas que eu estou utilizando dentro dessa função aqui, ó, de Rio de Janeiro até mês, eu quero que ele retorne aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que descobrir o nome dessas planilhas, né? Vendas Rio de Janeiro, vendas São Paulo, Rio. Então, o que eu faço aqui? Então, eu tenho que botar aqui, ó, nome da planilha. Nome da planilha, mas eu vou querer fazer isso aqui para todas, né? Então vou apagar aqui, ó, vou querer escrever o nome da planilha em cada uma dessas abas aqui. Tá, vou escrever aqui, ó. Tá vendo? São Paulo, selecionei já todas e eu vou colocar aqui, ó, nome da planilha. Então, a gente já viu que o que faz para uma vai fazer para todas. Então, repara aqui, nome da planilha. Aqui no nome da planilha, tá, vou dar mais uma aba aqui, para vocês verem o seguinte, tem uma função que é chamada cell, tá? Para ela funcionar, o teu arquivo tem que estar salvo, tá? Se ele não tiver salvo, não vai retornar um erro nessa função. E ela aqui, ela retorna o tipo de informação que eu quero para minha referência, ou seja, tem a série de conteúdo, cor, endereço, formato, largura. O Excel vai te dar um código para cada uma desses tipos de dado, se está protegido ou não, né? Enfim, deixa eu ver aqui, prefixo aqui, eu acho que eu nunca... Deixa eu colocar A1, célula A1, fixa, tá? Referência, não tem prefixo nenhum, não vai dar nada, mas deixa eu colocar aqui uma outra função, tipo de informação. Vou clicar aqui porque eu não sei de cabeça.
escrever de novo aqui, ó, cell, nome do arquivo. Nome do arquivo, vou colocar referência, é opcional, mas para o nosso caso aqui é importante a gente colocar. Vou colocar aqui a célula 1, escrevi aqui e colei. O que é isso aqui? Ele vai me dar um endereço dessa minha planilha. Essa minha planilha, no caso, está no meu SharePoint aqui do OneDrive. Então, ela está com esse endereço aqui, HTTPS, é uma planilha aqui que está online, está na nuvem. Então, está com esse endereço. No Excel de vocês, pode ser que esteja lá C, /, alguma coisa, mas isso não importa, tá? O que importa é o seguinte, eu vou copiar e colar para baixo aqui, colar valor, para mostrar aqui exatamente o que eu quero. Vou dar um zoom. Eu quero o seguinte, repara que aqui, ó, no final dela, eu tenho um colchete. Esse colchete aqui é o nome, entre colchetes é o nome do meu arquivo. Então, meu arquivo está em nome de colchetes e eu quero o que tiver depois do colchete é o nome da minha sheet, da minha planilha aqui, da minha aba. Então, vendas RJ, eu quero isso. Então, como é que eu faço? Qual é a fórmula que eu faço para eu extrair toda essa informação que não presta para mim, né, antes do colchete, e deixar somente aquela informação ali após o colchete? A gente tem uma função aqui que é a fórmula localizar. Tá? Vou colocar aqui, ó, localizar. O que a localizar faz? Eu quero procurar um texto. Eu vou procurar um texto, eu tenho que colocar esse texto entre aspas, tá? Vou colocar esse texto entre aspas, eu quero procurar o colchete fechado, né? Colchete que fecha aquela minha. Então, botei o colchete aqui para colchete de fechar. No texto, eu coloco lá meu texto que eu estou procurando, que é esse texto aqui de J2, tá? Vamos ver o que acontece. Ele está dizendo o seguinte, olha, o colchete, a gente encontrou o colchete, localizou o colchete, na posição 121. Então, ele foi contando aqui todas elas, pum, 121. Ele encontrou o colchete. Então, eu quero que o Excel retorne do colchete para frente. Do colchete para trás eu não quero. Então, eu quero só ficar com o colchete para frente. O que eu faço? Eu tenho uma função que é direita. A direita, ela vai pedir quantos caracteres eu quero à direita desse texto. Na verdade, eu vou botar aqui, ó, à esquerda. Esquerda, para ficar mais fácil, que a direita vai ser um pouco mais complexa. Então, ó, texto. Eu quero nesse texto, eu quero que ele me retorne um número de caracteres. Qual o número de caracteres que eu quero que ele me retorne? Eu quero que ele me retorne 121, tá? Vai me retornar 121. O que é isso aqui? 121. Vou colar aqui para baixo. Esse 121, olha, ele me retornou até o colchete, ó. Sumiu com o nome da minha sheet. Então, demonstrou aqui o endereço completo aqui da minha pasta de trabalho. Então, eu consegui com esquerda. Mas não é o que eu quero o que está, né, eu quero o que está à direita. Eu quero extrair o que está da direita até o colchete. Como é que eu faço isso? Então, minha função direita, ela vai pedir o meu texto. Eu vou colocar aqui o texto, é o J2, e ela vai pedir o número de caracteres. Só que eu não sei o número de caracteres. Eu sei que é o número de caracteres entre a quantidade total de caracteres que tem nesse meu texto, menos o colchete, a posição do colchete. Então, eu tenho que fazer exatamente o que... Então, eu vou deixar aqui em branco. Então, o que eu preciso aqui? Eu vou precisar de um número. Então, eu não sei. Eu vou colocar aqui. Eu sei que vendas... Na verdade, eu sei que vendas SP tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Então, se eu botar 9 aqui, ele vai me retornar. Mas se eu tiver um outro nome, cada planilha tiver uma dinâmica diferente, eu vou estar retornando um número truncado. Então, eu não quero isso. Eu quero que seja dinâmico aí para o nome da minha sheet. Né? Se eu, por exemplo, vim aqui renomear... Não vou fazer isso aqui porque estou todas selecionadas, mas depois eu dou esse exemplo. Então, eu quero que
me retorne o 9. O que é o 9? Então eu tenho uma função aqui que é número, né, com acento aqui, ó, número caractere. Vai retornar a quantidade de caracteres que eu tenho dentro desse texto. Então, ó, 130. Então, 130 menos o meu 121 aqui do localizar, eu vou ter exatamente o intervalo ali, o número de caracteres que tem o nome dessa planilha. Então, o que eu faço aqui? Vamos colocar tudo agora dentro da mesma célula. Vou apagar aqui. Então, eu quero, né, aqui, direita do texto aqui em cima. Direita do texto aqui em cima. O número de caracteres vai ser num caractere do texto menos localizar o meu colchete aqui fechado, né, no texto aqui em cima. Vamos ver o que acontece. Vendas RJ, que é exatamente o que eu quero. Agora eu pego e coloco isso tudo aqui dentro da minha função. Ó. Vem aqui, ó, J2, substituo por aqui. J2, substituo por aqui. J2, substituo por aqui. Vendas RJ. Posso selecionar para cá também. Vou apagar aqui todo esse lixo. Tá? Vou formatar de azul. Vou colocar uma borda também aqui em volta. Pronto, nome da planilha, Vendas RJ. Aqui, ó, Venda São Paulo. Aqui, Venda Espírito Santo. Aqui, Vendas Minas Gerais. Tá vendo? A mágica, porque eu selecionei todas as planilhas, tá? Se eu vier aqui, ó, renomear essa planilha para Vendas São Paulo. Vendas São Paulo, tá? Deixa eu voltar aqui, porque quando eu dou Ctrl Z, tá? Deixa eu dar renomear aqui, SP, não tem Ctrl Z quando eu renomeio as planilhas, sempre esqueço. Bom, então, agora eu tenho aqui o meu nome das planilhas. Então, eu poderia simplesmente fazer uma lista com os nomes das planilhas. Ou então eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, vou ter uma função chamada concatenar, né, ou concat, e ela pede aqui alguns argumentos de texto. Então, o que essa função faz? Ó, se eu colocar aqui, ó, ela concatenou região vendas. Então, está unindo, né? Outro objeto para concatenar é o E de imprensa aqui, como eu mostrei em outras aulas. Mas essa função é importante porque eu quero fazer agora, que é o seguinte. Eu quero que ele me liste todas as planilhas, né, do meu intervalo que eu estou, no meu intervalo de vendas, né, as planilhas de vendas. Então, dá para fazer isso por VBA, dá para fazer uma função para isso. Eu tenho fórmulas de VBA para fazer isso, mas a fórmula é mais didática, né? A gente consegue resolver por fórmula, vai resolver por fórmula. Então vamos nessa. No início, quando eu comecei a trabalhar com Excel, lá em 2003, 2004, 2003, que tive o primeiro contato com a planilha na loja do meu pai, eu fui aprendendo, né? Então fazia essas fórmulas aí mais mecânicas. Aí fui aprendendo, quando eu aprendi VBA, achava que VBA era a solução de tudo. E aí eu comecei a programar, igual um tarado, VBA. Aí eu fazia tudo, fórmula de VBA para calcular taxa interna de retorno, fazia VBA, fazia tudo. E depois, a partir de algumas pessoas falando comigo, Rafa, cara, muito difícil auditar o VBA, você está colocando um número ali hard-coded, né? Tipo, um número absoluto ali, sem a gente ter como auditar aquela informação, de onde veio a informação para lá. Então, preferível colocar sempre fórmula, que é a fórmula, a gente aperta F2, já sabe o que está relacionando o que, pode vir aqui em fórmulas também e rastrear precedentes, dependentes, tá? Isso aqui eu ensino num outro momento como utilizar, mas
dá para fazer muita coisa, dá para avaliar a fórmula de forma mais fácil, né? Vem aqui, ó, avaliar a fórmula. Né? Ó, vou depurar aqui, ó, avaliar, pá, ó, correspondente, a célula, vou avaliar, pá, linha 7, coluna 12, vendas, formou o endereço, RJ e depois o valor, tá? Então, o que eu quero aqui? Eu quero a partir daquele intervalo, né, que eu já coloquei, eu sei que todas as planilhas aqui, na minha célula J2, é o nome da aba. Então, eu vou colocar aqui, ó, concat shift, para selecionar o intervalo aqui, e vem aqui, ó, J2. Vou fixar isso aqui, porque não vai mudar mesmo. J2, ele veio, ó, e concatenou aqui meu número inteiro aqui, ó, a sequência inteira. Então, ó, receitas, venda RJ, venda São Paulo, venda Espírito Santo, vendas Minas Gerais, tá? E por aí vai. Como é que eu faço agora para listar, né, esses nomes? Como eu sei que tem vendas, todas as planilhas têm vendas, eu tenho que simplesmente dizer para ele o seguinte, olha, eu quero, sempre que tiver vendas, eu quero que você me diga quantas vendas eu tenho aqui. Então eu vou botar aqui, ó, localizar. Eu quero vendas no texto aqui acima. Tá, vou fixar isso aqui, pá, localizar. Então ele localizou e disse, olha, vendas está na posição 1. Tá? Posição 1, vai sempre retornar 1. Mas localizar, ele tem um argumento aqui, ó, depois do texto, que diz aqui o número inicial. Ou seja, o que é um número inicial? O que eu quero, a partir de que número eu quero que você observe a posição de vendas. Então, se está vazio aqui, ele vai contar a partir da posição 1. Né? Por default, a posição 1. Ele vai me retornar 1. Aqui, eu quero que ele me retorne a partir da posição que eu achei o primeiro vendas. Então, vai ser aqui, ó, esse 1 aqui mais 1. Pronto, ele achou no 10 também. E assim por diante, eu vou copiar para o lado, até uma hora que ele vai dar erro. Vou deixar aqui, ó. Então, ele vai dar erro, eu quero esse erro mesmo. Então, olha, achei 1, 2, 3, 4. Tenho 4 abas de vendas. Tem a venda Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, 4 abas de vendas. Mas eu quero saber qual é o nome dessas abas de vendas. Né? Para eu saber o nome dessas abas de vendas, eu tenho uma função que é exato texto. Exato texto vai ser, eu vou dar um número aqui, o nome do texto, aqui de cima. O número inicial desse texto vai ser o meu localizar, o primeiro, tá? Vou fixar aqui só a coluna, só a linha. Nem precisava, mas tudo bem. E o meu número de caracteres vai ser a minha diferença entre o meu próximo vendas e o meu vendas que eu achei antes. Então, vai ser isso aqui menos isso aqui. Tá? Esse é o número de caracteres. Então, venda RJ. Tá? Vou botar para cá. Olha, ele achou venda RJ, achou venda SP, achou venda S. Mais o meu vendas Minas Gerais, que é a última aqui, ele não achou porque aqui deu valor, deu erro. Eu queria que desse esse erro mesmo. Mas quando der o erro, o que ele tem que me dizer? Tem que dizer o seguinte, olha, então vai ser o intervalo completo. Então, vou colocar aqui, ó, se erro, se erro, que é uma função se erro, que sempre que tiver erro aqui no W6 for erro, ele vai me retornar a função número de caracteres disso aqui de cima, tá? Pronto. Agora eu tenho vendas Minas Gerais, eu tenho que botar mais um aqui, ó, número de caracteres mais um, tá? Vendas MG, tá? Pronto, vou botar para o lado aqui, vai dar erro. Pronto, eu tenho aqui meu intervalo de nome das planilhas de vendas. E agora eu posso criar uma validação de dados aqui para
para esse valor aqui, né? Para uma lista. A gente aprendeu, eu ensinei isso aí na aula 8, como que a gente faz com a função desloc. Dá para fazer com índice também, enfim, dá para fazer de várias formas. Mas eu vou botar com a desloc. A desloc vai ser essa minha célula aqui, é S7, né? Eu não quero andar com nenhuma referência de linha, nem com referência de coluna. Vou deixar aqui os argumentos obrigatórios vazio. Tá? A altura não vai ser altura, né? A altura também não vai mexer, né? A altura, quantidade de linhas. A largura. Qual é a largura desse meu intervalo aqui, tá? Meu intervalo vai ser contagem de valores, né? Diferentes de erro. Então, eu vou colocar o seguinte, vou botar aqui, ó, conte valores que nessa aí não estão vazias. Aqui, contar número. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer um conte C, tá? Esse intervalo aqui, conte C, e o critério vai ser diferente, entre aspas, né? Diferente é o sinal de maior, menor, diferente de concatenar, calma aí, deixa eu só selecionar aqui, ó, vou apertar F9, ó, diferente de valor, eu não quero que seja diferente de valor, que é o meu erro ali que está dando. Tá? A fórmula mais inteligente de fazer isso mesmo é o seguinte, fazer o seguinte, ó, se erro, ele vai retornar aqui, ó, não disponível, tá, pá. Aí você se assegura que, se por acaso tiver um Excel em inglês, aí essa fórmula aqui vai funcionar. Diferente disso, não iria funcionar, tá vendo? Valor de outro tipo de erro, então eu vou colocar aqui, ó, concatena com não disponível. Não disponível, fechou aqui, pronto. Então tá aqui, eu vou copiar essa minha fórmula deslocar aqui para um intervalo nomeado. Então eu venho aqui, fórmulas, gerenciar nomes, novo nome, vou botar aqui, ó, lista, planilhas, vendas, tá? Onde está aqui a listagem, eu vou copiar essa fórmula, apertei OK. Escopo. O escopo é da planilha que eu estou aqui, né? Que é a planilha sumário. Ou seja, vai sempre ser esse intervalo aqui da minha lista sumário. Se eu coloco pasta de trabalho, ele vai dizer, eu não vou poder utilizar esse nome em outras sheets fazendo referência a essa lista aqui que eu selecionei. Geralmente eu não coloco na sumário isso aqui, né? Crio uma planilha suporte onde eu faço essas arrumações, tá? Mas por enquanto vai ser aqui, tá? Pode ser, fechou, beleza. Agora eu posso vir aqui, dados, validação de dados, incluir aqui minha lista. Minha lista vai ser lista, planilhas, vendas. Tá? Agora eu tenho minha lista de planilhas vendas, como eu já tenho aquela minha fórmula fazendo referência, isso aqui já muda automaticamente. Bom, isso aqui é muito bom para a gente realizar aí, criar dashboards dinâmicos, para fazer contas, mas hoje eu sempre prefiro que as planilhas de vendas elas estejam agrupadas de uma forma, enfim, onde a gente consiga consolidar todas as informações numa tabela só e a partir daí fazer as tabelas dinâmicas. Eu ilustrei aqui porque pode ser que você precise utilizar isso aí de uma forma aí mais visual, tá? Tem as abas já separadas, resumidas, isso aí para imprimir um relatório, eventualmente. Então, pode fazer dessa forma, mas eu não gosto, tá, de trabalhar assim, eu prefiro trabalhar com tabelas dinâmicas, enfim, organizar as tabelas de forma consolidada e trabalhar com uma tabela dinâmica a partir daí.
Eu vou ensinar como faz isso através do Power Query. Vou ensinar agora. Deixa eu fazer o seguinte. Ó, como é que a gente faz para... Na aula passada eu já coloquei ali como faz listar os únicos no Power Query, então eu vou falar de Power Query um pouco aqui também. Vamos lá, inserir, na verdade não, dados, obter dados, aqui ó, da tabela e intervalo. Eu preciso transformar as minhas tabelas aqui em tabelas de dados para eu utilizar o Power Query. Tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, Ctrl Alt T, ó, K6 a O24, minha tabela tem cabeçalhos, ok. Venho aqui, design da tabela, vou chamar essa aqui de tab. Vendas RJ, tá? Tab Vendas RJ, vou copiar aqui, porque eu vou usar isso para outras também. Vim aqui, minha tabela de São Paulo, seleciono qualquer coisa, Ctrl Alt T, tá? Não quero isso aqui não, vai ser na linha 6, por isso que eu não queria dar o Ctrl Alt T. Minha tabela tem cabeçalhos, né? Então tá aqui, ó. Vou fazer assim que é melhor, para não passível de erro. Ctrl Alt T, ok. Vou vir aqui, substituir aqui, essa aqui é SP, tá? Perfeito, vou fazer aqui para o meu Espírito Santo também, Ctrl Alt T, mesma coisa, ok, design da tabela, ES, minhas vendas aqui, eu nem precisava fazer isso, mas vou fazer, vou mostrar aqui algumas formas de fazer. Ctrl Alt T, ok, design da tabela, tabela vendas MG. Bom, beleza. Tá. Então agora eu vou aqui nos meus dados, vou dar tabela intervalo, ele vai abrir meu editor de consulta, eu vou demonstrar algumas coisinhas para vocês. Bom, então ele já enxergou aqui a minha tabela de venda de Rio de Janeiro, e aqui eu vejo o meu, aqui um código, né? Um código aqui que Excel Current Workbook, ele já está pegando o nome da minha tabela aqui, tabela vendas, e o conteúdo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, eu venho aqui apagar, e eu vou apagar isso aqui também, para vocês verem o negócio. Ele listou aqui todas as tabelas que eu tenho, tá? Então aqui eu tenho alguns filtros aqui de erros, enfim, que ele está enxergando, que provavelmente no de vocês não deve estar, porque eu capturei essa planilha de uma outra, então está dando esse erro aqui. Mas eu quero filtrar aqui, ó, o meu, vou filtrar aqui pelo nome, filtrar, classificar em ordem, não, filtrar texto, contém tab underline vendas. Então, sempre que tiver tab underline vendas, ele vai filtrar. Filtrou aqui. E agora eu vou consolidar todas essas tabelas, mas eu quero que ela mantenha esse cabeçalho aqui de nome, que eu vou chamar aqui de região. Região. Tá? A região é o nome, eu vou agora tirar esse tab vendas, só vou deixar vendas Rio de Janeiro, vendas São Paulo. Vou substituir aqui, ó, em formato, substituir valores, eu vou colocar aqui, ó, tab underline, vai substituir por vazio, tá? Pronto. Agora virou venda Rio de Janeiro, venda São Paulo, venda Espírito Santo, venda Minas Gerais. E
agora eu posso clicar aqui, ó, em expandir, tá? Ele vai expandir, pronto, expandir. Agora eu tenho aqui minhas vendas Rio de Janeiro, venda São Paulo, tá? Nesses nomes. Aí eu tenho que colocar aqui, ó, concatenar mês e ano, isso aqui é data, na verdade, minha data. Deixa eu voltar aqui que eu não quero esse content aqui, ó. Tirar esse content. Tá? Tirei. Agora eu vou selecionar como data. Aqui é um número decimal. Pode ser inteiro também, mas aqui também. Deixa eu selecionar todas elas logo. Todas elas transformar para número decimal. Tá? Pronto. Agora eu tenho aqui minha tabela de vendas. Nem preciso desse total aqui. Vou selecionar aqui o seguinte, ó. Tá? Rafael, Marcelo, Lucas. Vou remover outras colunas. Ele já ordenou para mim região, mês, ano, Rafael, Marcelo, Lucas. Pronto. Vem aqui, página inicial, carregar, fechar e carregar para. Eu quero apenas criar conexão com o modelo e adicionar esses dados ao modelo de dados. Então não preciso nem imprimir essa tabela em nenhum outro local aqui da minha planilha. Mas eu vou mostrar para vocês como. Deixa eu fazer primeiro aqui assim, tá? Só para eu mostrar como que eu estou carregando essa informação apenas para o modelo de dados. Chamei de tab vendas. Então, como vocês podem ver, foram carregadas 72 linhas. E agora eu vou só, se as linhas foram carregadas para o modelo de dados, então a gente não está plotando essa informação em nenhum lugar aqui. Eu vou plotar ela aqui agora para vocês, para ilustrar, tá? Deixa eu colocar aqui a tab vendas. E eu vou agora clicar com o botão direito, vou colocar aqui em carregar para tabela na planilha existente, vou colocar aqui na D6. Pronto, tem aqui minha tabela de dados com as informações mês a mês, venda RJ, tá? E eu posso fazer um monte de coisa com ela, então não preciso nem que ela esteja aqui plotada para eu fazer alguma coisa, tá? Mas só para ilustrar aqui, o que eu prefiro fazer é o seguinte: eu vou simplesmente inserir aqui uma tabela dinâmica, tá? Usar modelo de dados dessa pasta de trabalho. Então eu já tenho um modelo de dados que é essa tabela vendas. E o local está ali, a N32. Tá? Então ele criou aqui minha tabela dinâmica. Deixa eu fechar. Então eu tenho aqui meu modelo de dados, tá vendo esse balãozinho ali laranja? Quer dizer que é um modelo de dados. Ou seja, os dados estão ali por trás, né? Não tão visuais aí pra gente. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso filtrar aqui, colocar aqui Opa, calma aí que tem que formatar isso aqui. Meu Deus do céu. Pronto, agora sim. Bom, eu posso filtrar aqui pela minha região. Deixa eu até Ctrl X aqui para baixo. Tá? Deixa eu aqui para baixo, região. Posso filtrar, vou deixar o vendedor aqui para a gente fazer uma tabela exatamente. Ah, não, pô, fiz besteira aqui. Deixa eu remover campo aqui. Vou ter que, para eu fazer a tabela igual a de cima, vou ter que colocar o rótulo de dados aqui, mês e ano. Ele listou aqui, ó, mês e anos únicos. Aí eu vou ter que colocar o total. Na verdade, o Rafael. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser aqui. Rafael, Marcelo e Lucas. Tá? Eu vou ter que criar uma medida aqui para o total. Então eu vou adicionar a medida aqui. Vou criar o nome da medida. Vou chamar de total. É cifrão. Que vai ser
o meu Rafael. Eita. Vai ser Rafael. Vou chamar de moeda isso aqui. Mais tab vendas. Marcelo. Mais tab vendas Lucas. Tá, sem casos decimais, ok. Inválido com erro, continuar. Tá. Não é que eu fiz uma besteira aqui. Tem que colocar a soma aqui, ó. Calculate. Soma Lucas. Deixa eu fazer aqui, ó. Calculate, soma Lucas. Soma Rafael. Tudo isso que eu não fiz ali, uma soma Marcelo. Tá? Bom, agora tá funcionando aqui. Eu posso colocar meu total aqui, ó, bem no início dos valores. Então eu tô com um total aqui para todas as regiões. Se eu colocar aqui minha região aqui, Minas Gerais, né? Minas Gerais, minha tabela fica exatamente como está a tabela aqui de cima, tá? Vou colocar o soma aqui, ó. Só que de uma forma muito mais prática, né? Tá? O certo é pivotar aquela tabela. Eu vou fazer isso aqui agora para não ter esse erro aqui. Eu já coloquei ali até uma fórmula ali, uma medida. Deixa eu ir lá nos meus dados. Consulta e conexões. Vem aqui, ó, editar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero pivotar essas colunas aqui, tá? Eu quero que essas colunas aqui tem uma coluna de valor e as outras colunas de vendedor, tá? Então eu vou vir aqui, vou transformar colunas em linhas. Somente as colunas selecionadas em linhas, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o nome do vendedor. Vou botar vendedor aqui. Vendedor. E aqui, colocar aqui receita bruta, tá? Pronto, mês e ano vou transformar em data. Pronto, agora eu venho aqui, fechar e carregar. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Minha tabela já vai automaticamente se alterar para aquele formato. A minha fórmula aqui já vai dar erro. Isso aqui não existe mais, essa medida, tá? Nem preciso fazer medida agora para isso, tá? Essas funções aqui também não, posso excluir medida. Tá? Então eu tenho aqui data, vendedor, então eu vou colocar minha data aqui, vendedor, coluna, receita bruta, tá? Só mudou aqui a minha, muito mais simples, formato de número, moeda. Deixa eu... Pronto. Então aqui está, Lucas, Marcelo e Rafael, né? Rafael, Marcelo e Lucas. Deixa eu até ordenar aqui para ficar igual aqui, ó, Marcelo por último, Lucas aqui. Então Rafael, Marcelo, Lucas, Rafael, Marcelo, Lucas, na verdade. Marcelo tá aqui, ó, em ordem crescente aqui
do mais velho para o mais novo. Bom, então aqui a gente vê o que os números estão batendo aqui, ó. Então são várias formas de a gente fazer o mesmo resultado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa seu like, inscreva no canal, ative o sininho aí para receber a notificação de conteúdo novo. Não deixe de colocar seu comentário com a sua dúvida, com a sua sugestão, ou então dar aquela força para agradecendo o conteúdo, se realmente agregou valor para você, agregou conhecimento, que eu fico muito feliz em receber isso. E procura endereçar as dúvidas de vocês no link da descrição para você receber o material dessa aula e das outras aulas. Você também tem uma aba ali de comentário para escrever o que você precisa, que você gostaria de aprender, que eu vou procurar aí, enfim, eu sempre, desde a primeira aula, eu tento endereçar aí as dúvidas a cada aula, aquelas perguntas, é muito fruto do que vocês vêm interagindo aí comigo no meu Instagram, através do e-mail, através dos comentários nas aulas do YouTube. Isso é muito bacana, viu? Essa interação com vocês. Espero ter ajudado. Próxima aula venho com mais conteúdo novo e relevante. Bom, é só o começo, pessoal. Beijo grande.